Eu procuro transformar os meus medos em superação, em aprendizado, em algo que me faça ser mais forte. Eu sou Neyara Pinheiro, sou mãe, sou filha, sou esposa, sou jornalista, sou nordestina e sou mulher. Me chamo Neyara Chaves Nunes, o Pinheiro veio depois. Eu sou filha do seu Nemésio e da dona Elisa. Por 7 anos fui a caçula, e a única filha de mulher, mas depois veio meu irmão mais novo. Minha infância foi uma infância com alguns desafios, mas foi uma infância feliz. Tinha os seus desafios, Minha mãe e meu pai tinham um casamento muito conflituoso, e aí isso acabava gerando também muita insegurança quando criança, e de uma certa forma também me fortaleceu para resolver muito a minha vida. Então eu sempre fui uma menina, uma adolescente que sempre resolveu a sua vida. Quando eu queria algo, eu tinha que procurar resolver isso. Meu pai era muito ausente, então viajava muito. Então cresci numa casa onde a provedora da casa era minha mãe. Então eu acho que eu peguei muito essa história de mulher trabalhar. Então assim, eu sempre tive uma necessidade básica de que eu precisava trabalhar muito cedo, porque se eu quisesse ter algo na minha vida, eu tinha que trabalhar. Desde muito nova eu sempre assumi muito a responsabilidade da minha casa. Mas uma criança sonhadora, muito sonhadora. Em primeiro momento eu queria ser estilista, queria desenhar roupas e produzir roupas. E aí depois eu sempre gostava também de ouvir as pessoas, pensei em ser psicóloga. Num determinado momento pensei em ser arquiteta, decoradora. Confesso que não pensava muito em ser jornalista. Meu primeiro emprego foi numa revendedora de carro. Eu morava na zona leste de Teresina e a revendedora de carro era na zona sul. Então era uma viagem para chegar nesse primeiro emprego. E transferi a minha escola para a noite. Então eu trabalhava de manhã e de tarde, isso com 16 anos, e estudava à noite. E detalhe, meus irmãos homens, nenhum trabalhava, tudo ficava em casa, mas eu tinha essa necessidade de ter a minha independência e de começar muito cedo a trabalhar. Depois eu comecei, o meu segundo emprego foi numa loja de vendedora de roupas, onde eu deixava o meu salário inteiro na loja porque eu tirava todo de roupas. E assim foi. E depois o terceiro emprego foi de recepcionista, e aí depois foi que entrou a Neyara jornalista. Sempre quis casar e ter a minha casa. E aí, por isso, eu acho que casei tão nova. Quando eu casei, eu meio que parei, assim, o que eu vou fazer como profissional? A minha meta foi casar e construir a minha família, só que eu sabia que aquilo ia me fazer falta, A Neyara só dona de casa e mulher não ia me completar. E graças a Deus eu tive o apoio do meu marido. E aí eu me vi concluindo o ensino médio e ficando em casa só no papel de esposa. E aí ele me incentivando, eu disse, vou ter que fazer algo, então vou estudar, vou fazer alguma coisa. Comecei a fazer publicidade, depois eu decidi mudar de curso e fiz jornalismo. Eu costumo dizer que foi o jornalismo que me escolheu, a oportunidade de mudar de curso, passar para o jornalismo. Mas como eu sempre fui muito determinada, então eu disse, bom, se eu estou fazendo jornalismo, então vamos lá, eu tenho que aprender esse negócio. E comecei a procurar estágios, em algumas emissoras de TV, porque eu tinha isso muito em mente. Eu não queria trabalhar com rádio, não queria trabalhar com jornal. Eu queria trabalhar com TV, com produção de TV, porque era algo que eu imaginaria que ia me dar uma liberdade criativa. E eu acho que eu sempre usei a criatividade, tenho certeza, eu sempre usei a criatividade para contar histórias. Se eu for fazer assim pegar desde a minha infância até a minha trajetória hoje, acho que eu superei muitos obstáculos. Não foram poucos, foram muitos, e sei que ainda vou ter que superar outros. Na minha infância, por muitas vezes eu sentia medo porque não sentia meus pais tão próximos, assim. Um pai que viajava muito, uma mãe que trabalhava muito. Mas na época da minha infância, a relação pai e mãe era muito diferente da relação que a gente tem hoje, que eu tenho com os meus filhos. Meus pais nunca pararam para conversar comigo, para perguntar, o que você vai ser quando você crescer? Você está com medo de alguma coisa? O que eu posso fazer para melhorar a nossa relação? Então, esse tipo de diálogo não existia.
Era muito aquele diálogo assim, sabe, mais do ato de cuidar. Cuidava quando estava doente, amparava ali de um momento, mas assim, aquele trato psicológico, aquela história de conversa, não tinha isso na minha relação, nunca teve essa relação de pai e mãe, era uma coisa diferente. Hoje os pais mais modernos, assim, da minha geração, eles já têm um diálogo muito mais aberto. Por exemplo, minha mãe e meu pai nunca me disseram assim, eu te amo. Já eu com os meus filhos, essa frase, ela é diária. Eu te amo, filho. Qual é teu medo? Onde é que a mamãe está errando? O que a gente pode fazer diferente? Como a nossa relação hoje, a minha relação com os meus filhos é muito diferente. Mas eu sei que meus pais, eles me deram o que eles tinham de melhor. Era aquela forma de amar que eles tinham. E essa história, essa evolução, ela vai acontecer. Eu sei que eu estou errando com os meus filhos, mas essa é a minha forma de amar, é o que eu estou acreditando que eu estou fazendo, que eu estou entregando o meu melhor para eles. Vai ver que quando eles forem pais e mães também, essa nova geração, eles também vão entender de uma outra forma e vão ter os outros erros. Então, eu acho que isso faz parte do processo de evolução, né, do ser humano. Vivenciar os seus medos, aprender com eles e transformá-los. Então, o meu medo eu procuro transformar os meus medos em superação, em aprendizado, em algo que me faça ser mais forte e que o medo não me paralise. Ele não pode ser paralisante. E tudo isso é uma construção que você vai aprendendo, recebendo conhecimento com algumas pessoas, da sua experiência pessoal, do que você vem vivenciando, mas algo é certo. Você tem que voltar para dentro de você para entender esses seus medos e ressignificar esses medos. E isso eu estou conseguindo fazer agora. Eu estou pegando medos da infância, estou ressignificando esses medos que eu deixava guardado e estou trazendo e trabalhando esses medos, porque muitas vezes aqueles medos da infância, eles vão aparecer agora, quando você é adulto. Então a gente às vezes tem que fazer uma viagem no passado para entender o presente e ressignificar o futuro, ou retrabalhar o futuro. No âmbito familiar, meu objetivo sempre foi ter minha família. Casar, ter meus filhos, ter uma casa estruturada. Eu acredito que eu consegui. Então esse é um objetivo alcançado. É uma coisa que marcou muito de um objetivo que eu tinha quando criança, era ter meus filhos. E o nascimento dos meus filhos, assim, para mim, como mulher, foi algo inesquecível. E eu vivenciei 2 maternidades em momentos completamente diferentes da minha vida. Um ainda muito jovem, que foi o nascimento do meu primeiro filho, onde eu aproveitei da forma como eu consegui aproveitar, com a minha insegurança, com a minha imaturidade, mas com aquele presente que eu sempre quis ter. E amamentar o meu filho foi algo assim tão prazeroso que ainda hoje eu tenho saudade de amamentar. Embora tenha sido uma gravidez de alto risco, tive pré-eclâmpsia, fiquei 6 meses em casa sem sair de uma cama porque eu precisava, não podia subir a pressão, precisava deixar que a criança não sofresse. Então foi uma gravidez muito dramática, mas ela foi mágica com o nascimento do meu filho, do meu primeiro filho, o Ricardo. E nisso eu vivenciei algo que acho que era um sonho de infância, né? Ser mãe. Eu tinha muito medo de não conseguir ser mãe. Eu acho que muitas mulheres, elas se veem nesse papel de que, será que eu vou conseguir gerar um filho? E eu tinha esse medo. Eu tinha um medo muito grande de não conseguir gerar um filho. E quando eu descobri que estava grávida, que tinha ali dentro de mim uma criança, eu ainda não acreditava. Então só quando a barriga começou a crescer que eu acreditei. Tipo, eu vou ser mãe. E aí vem o outro medo. Meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa? Eu não vou conseguir. E aí veio uma pré-eclâmpsia, uma gravidez de risco. Então, assim, eu fiquei realmente fiquei com muito medo de não conseguir ter meu filho. E quando o médico disse assim, vamos segurar aí com 28 semanas. E aí com 28 semanas ele consegue ficar no UTI, num berçário, e aí cresce o restante fora da barriga.
E aí foi um objetivo, foi uma luta muito grande, era uma luta semanal. Eu ia no médico 3 vezes na semana, semanal eu ia para fazer o exame. E quando ele chegou com 34 semanas, e aí a pressão estava lá em cima, não tinha mais como segurar o Ricardo, a gente fez a cesariana, não tive um parto normal, eu queria muito ter tido um filho normal, mas por conta disso não consegui ter. Mas aí veio o Ricardo super bem, não precisou de nenhum outro cuidado, já veio para o quarto, então isso para mim foi uma bênção. E aí eu vivenciei, aí fui cuidar do lado profissional. Cuidei do Ricardo, bebê, mas comecei a trabalhar já com ele bebê, com 6 meses. Eu já comecei a entrar na universidade, ele tinha só 6 meses de vida. E aí fui trabalhar, voltei para a carreira, né, profissional. Aí eu decidi ter a minha segunda filha, meu segundo filho. Tentei, a gravidez não foi fácil ter minha segunda gestação. Mas aí a Gabriela chegou para mim num momento que eu estava uma outra Nayara, muito mais madura, já com um profissional já encaminhado, o casamento mais fortalecido, mais amadurecido. E aí eu vivenciei uma outra gravidez, que foi uma gravidez muito mais tranquila, onde eu pude curtir o quarto, os detalhes, fiz álbum fotográfico da minha gestação, fiz fotos da minha gestação. Então foi um outro momento, assim, foram 2 momentos muito importantes, porque para ser mãe, sabe? Foi uma mãe imatura e eu, segundo, uma mãe mais madura, uma mãe já bem mais preparada para receber o segundo filho. E eu costumo dizer que eu tive 2 primeiros filhos, assim, porque foram 11 anos de diferença. Então, esse foi um objetivo alcançado, da Nayara mulher, né, que foi ser mãe. Eu sempre busquei muito ter uma independência financeira, poder ter um reconhecimento também como profissional. Então, esse foi um objetivo que eu sempre fui muito determinada. Se eu vou fazer algo, ele tem que ser muito bem feito. Então, o jornalismo. Quando eu comecei como estudante de jornalismo, eu já coloquei na minha cabeça que só a faculdade ela não ia me preparar para o mercado de trabalho. Então, era importante que eu começasse a trabalhar. Eu sempre fui muito prática. Eu preciso do conteúdo, mas eu preciso muito da prática. Então, assim, vou atrás de um estágio. E aí, quando eu consegui meu primeiro estágio, eu já sabia que ali eu precisava aprender, que ali era a minha outra escola. E aí comecei a trabalhar, a puxar responsabilidades para mim, a tentar formas de trabalhar dentro do jornalismo, seja na produção, na reportagem, na apresentação, na edição. Então, durante meus quase 20 anos dentro de uma emissora de televisão, eu procurei passar por todas as etapas. Pensa numa escada. Você está aqui no primeiro degrau, que você precisa chegar no último degrau, como você coloca como meta. E eu lembro que nessa minha trajetória, eu subi um degrau quando eu conquistava algumas pequenas conquistas. A mão que aparece, a Nayara que faz a primeira reportagem aparecendo no vídeo. E em alguns momentos alguém diz para você, diz, não, você não tem tino para ser repórter. É melhor você voltar para a produção. Então, para mim, em algum momento, era como se eu tivesse subido uns 3 degraus, e aí quando você escuta aquilo, aí você volta 2 degraus, assim, e precisa recomeçar. E aí, nesse momento, eu disse assim, eu vou voltar, mas eu vou aprender mais para poder subir mais um pouquinho. E assim, então, muitas vezes eu me sentia assim, subindo degraus, e tinha um momento que eu tinha que descer alguns degraus, reaprender, sabe, me fortalecer, mas nunca para mim algo que disse assim, você não vai conseguir, você não tem talento para isso para mim nunca foi barreira. E outra coisa para mim que nunca foi barreira foi o fato de eu ser mulher. Eu nunca me coloquei como mulher um ser inferior. Não, para mim na minha cabeça isso não existe. Sabe, isso é Nayara repórter, o fulano é repórter homem, eu sou repórter mulher. Para mim isso nunca teve uma diferença. Então assim, eu nunca me coloquei no mercado de trabalho como algo que, por ser mulher, eu seria algo menos capacitada ou menos inferior. Isso para mim nunca foi. Eu estou no meu trabalho, eu vou desempenhar meu trabalho igual como qualquer pessoa, como A, B ou C, eu vou seguir
Isso para mim nunca foi assim algo que me travasse, porque mulher não é algo inferior, não é um ser inferior. Não, eu sou igual a você, igual a ele. Então não é legal, né? Ninguém é igual, cada um tem seus talentos, tem suas capacidades e eu posso ser melhor nisso, a pessoa pode ser melhor naquilo, mas não porque ele é homem ou porque ele é mulher. Para mim, ser mulher nunca foi uma barreira para eu seguir profissionalmente. Um marco na minha carreira profissional foi fazer o Fantástico. Uma relação de vários anos no Fantástico, com várias matérias especiais, matérias feitas no Piauí, matérias feitas em outros estados. Então, para mim, esse foi um marco de uma grande conquista na minha carreira profissional e que eu tenho muito orgulho. Às vezes eu recebo mensagens nas minhas redes sociais de jornalistas que estão começando e que às vezes eles dizem, eu me inspiro em você. Isso me dá um orgulho muito grande de ser, de alguma forma, uma referência para quem está começando no jornalismo. E algumas coisas assim, interessantes já aconteceram, como, por exemplo, muitas Neiaras já surgiram durante esse percurso. Eu recebo muitas mensagens no meu celular de pais que dizem assim, botei o nome da minha filha de Neiara. De Neiaras assim, que existem, assim, eu quero ser jornalista por causa de você. Tem uma menina que o nome dela é Neiara e ela disse que quer ser jornalista porque se inspirou nesse meu trabalho. Então isso me dá um orgulho imenso e eu posso dizer assim que sou referência no jornalismo do Piauí. Um único segmento não me define como profissional. Hoje eu tenho vários projetos e estou atuando em vários segmentos. Tem a Neiara empresária, tem a Neiara que estuda marketing digital, tem a Neiara que trabalha na TV, tem a Neiara com o canal do YouTube, tem a Neiara que tem muitos projetos para documentários, livros. Então, assim, são vários segmentos. A Neiara profissional hoje não consegue ser definida numa única atuação. E eu não me vejo parando, assim. Eu me vejo ainda estudando mais, desenvolvendo outros projetos que ainda nem chegaram, mas que eu sei que eles vão chegar. Então, assim, parar não faz parte do meu objetivo. Eu estou sempre me reinventando, sempre aprendendo, sempre errando, mas tentando fazer novamente. Então, o que eu costumo dizer é que o que vale pra gente é essa jornada. Começo, meio e fim, e reinicia e tem um começo, um meio e fim. Isso é em todas as áreas da nossa vida. É quando a gente estuda, é quando a gente é mãe, é quando a gente é mulher, é quando a gente está no trabalho. Então, assim, Neiara parar, sempre fazendo algo e aberta para novas descobertas. Acho que isso me faz ter muita garra e muito ânimo para viver. Eu acredito que 2 palavras elas me definem muito bem, que é determinação e persistência. Eu sou uma pessoa muito determinada. Quando algo chega nas minhas mãos e eu preciso resolver, eu não paro. Eu tento por aqui, se não der, eu vou tentar por ali, se não der, eu tento. Então, assim, para eu dizer assim, não vai dar, você pode ter certeza que eu tentei vários caminhos. Então, eu acho que determinação e persistência, elas resumem bem toda essa minha jornada de vida. Para mim, se eu puder te falar, deixar uma mensagem aqui, é que aproveite a jornada. Tenha um objetivo, mas aproveite muito bem essa jornada. Você tem o objetivo de ser mãe? Pois vivencie tudo que vem antes de ser mãe. O seu relacionamento, a sua gestação. Se você tem o objetivo de ser uma profissional de sucesso, aproveite tudo que você vai vivenciar antes de alcançar o que é sucesso para você. Então, eu acho que se eu puder deixar uma mensagem, é essa. Aproveite todo o caminho. Não foque só na linha de chegada.